tudo bom? Hoje eu vou falar pra você de remédios que muitas pessoas usam, inclusive no dia a dia, sem saber, que podem prejudicar a sua memória. Tem gente que fala, ai meu Deus, de um tempo pra cá minha memória piorou muito, já não lembro mais nada, botei a chave, o que eu comi ontem. Tem alguns remédios que podem piorar essa situação e é importante ficar ligado. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar desses remédios. Lembra que eu tenho aqui no canal, inclusive, uma playlist de remédios mais comuns e a relação deles com a nutrição, com a alimentação. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição, porque alguns dos remédios que eu vou falar aqui, eu já fiz vídeo falando mais sobre ele. Então, vou deixar essa playlist aqui embaixo para você. E quero deixar um parênteses antes de começar, de que não quer dizer que você vai ter que parar de tomar o seu remédio por conta desse vídeo. Nunca pare de tomar o seu remédio por conta própria. Isso pode ser muito perigoso para você. Se você perceber que um dos remédios que eu falei aqui é um remédio que você toma e depois que você passou a tomar esse remédio, sua memória piorou, está mais esquecido, fala com o seu médico, porque pode não ser do remédio, pode ser uma outra questão. Às vezes essas coisas acontecem de forma concomitante, é difícil saber o que é o que não é. Então é muito importante que você fale antes com o seu médico e nunca faça nenhuma mudança na sua medicação por conta própria. Às vezes ele pode, para a mesma necessidade, indicar uma outra medicação que não tenha esse efeito na memória. Mas para você fazer isso com segurança, tem que falar com o médico antes, tá bom? Primeiro remédio dessa nossa lista são os remédios para dormir, gente, como o Zolpidem. Ele é um remédio que ele é um hipnótico e ele ajuda também a induzir o sono. Eu tenho um vídeo inteiro falando mais aqui sobre ele, porque inclusive é um remédio que a gente tem que ter cuidado. As pessoas podem ter sonambulismo, podem fazer coisas que não se lembram dormindo. Então eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Um dos efeitos colaterais dele pode ser realmente a pessoa não se lembrar do que fez e até mesmo prejudicar a memória da pessoa. Isso porque ele age no cérebro e ele pode ativar áreas que prejudicam essa questão da fixação da memória. Então, se você começou a tomar o Zolpidem, tá tendo amnésia, não lembra o que fez, não sabe o que aconteceu, é super importante que você fale com o seu médico o mais rápido possível, porque pode ser necessário trocar o seu remédio para dormir. Existem vários tipos de remédios para dormir, que não são hipnóticos, inclusive, e talvez substituir seja uma boa opção. Você pode falar com o seu médico, se esse for o seu caso. Outro tipo de remédio que pode prejudicar a sua memória, olha que coisa, gente, são as simvastatinas. Então, a rosuvastatina, a simvastatina, a atorvastatina, são remédios para baixar o colesterol muito utilizados. Eu conheço muitas pessoas que usam, pacientes, pessoas que eu conheço mesmo, para baixar o colesterol. E como ele diminui muito o colesterol e uma grande parte do colesterol do nosso corpo está no cérebro, nosso cérebro é composto basicamente por gordura, muitas pessoas não sabem disso. Quando você diminui demais a quantidade de colesterol no seu organismo, isso pode ter um impacto na sua memória. Claro que se você está tomando assim simvastatina, outra estatina dessa para controlar o seu colesterol por conta de problemas cardiovasculares e questões assim, né? Porque todo mundo que está tomando simvastatina é para isso, as estatinas, você não pode parar de tomar por conta própria. O que você pode fazer é falar com o seu médico, olha, reparei que eu comecei a tomar simvastatina há algum tempo, estatinas, né? Eu falo sempre da simvastatina, que é a mais clássica, mas existem outras. Minha memória piorou. Será que tem relação? Ele pode também fazer alguns exames e verificar se o seu colesterol está baixo demais, isso pode acontecer com algumas pessoas, avaliar outras questões e talvez utilizar outra abordagem para controlar o seu colesterol. Lembra que para ajudar a controlar o colesterol, não é só remédio, tem muito da alimentação, do estilo de vida, da atividade física. Eu tenho uma playlist aqui com dicas que podem te ajudar. E aí, quem sabe, com o auxílio do seu médico, você pode até tirar depois de algum tempo, se você conseguir controlar de forma mais natural. Mas, como eu te falei, nunca tira o remédio por conta própria. Outro grupo de remédios são os beta-bloqueadores, o atenolol, o propanolol, que são utilizados para essa parte cardiovascular. Eles podem prejudicar a memória para algumas pessoas porque eles podem agir nessa questão da captação de neuroepinefrina, epinefrina pelo nosso cérebro. Então, isso pode modificar alguma parte da estrutura de memória para algumas pessoas. Mais uma vez, não é para você parar de tomar por conta própria, porque parar de tomar remédio para o coração por conta própria, a gente pode ser super perigoso. Então, se você está tomando beta-bloqueador e a memória está ficando pior, é importante falar com o seu médico. E existem alguns remédios antihistamínicos para combater a alergia, principalmente aqueles antigos de primeira geração, como o Polaramine. O Polaramine é um nome fantasia, né? Mas outros da mesma categoria,
que podem fazer com que você fique com mais perda de memória ou dificuldade de lembrar as coisas. Alguns anti-histamínicos mais recentes não fazem isso, como a loratadina, por exemplo. Ele já tem um mecanismo de ação no cérebro diferente. Então, se você toma muito esses remédios anti-histamínicos e percebeu que a memória está piorando, talvez seja o caso de você substituir o remédio por outro. E aí, como sempre, é o caso de você falar com o seu médico, até porque às vezes ele te indicou esse remédio de primeira geração por alguma causa específica. Então, é super importante falar com ele antes de mudar qualquer medicação. Benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, também podem fazer com que você fique com a memória pior ao longo do tempo. E eles podem causar um acúmulo deles no organismo, piorando mais ainda a memória. Então, talvez seja interessante você tentar substituir esses remédios por outros com a indicação do seu médico. Pode ser que também a sua falta de memória não esteja relacionada a isso, mas a gente sabe que as pessoas que tomam eles há muito tempo podem ter esse efeito colateral. Até tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre o diazepam, e eu vou deixar ele aqui embaixo para você. Antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina, podem fazer com que você tenha uma menor recaptação de norepinefrina, de serotonina no cérebro, que também pode prejudicar essa parte de memória. Então, se você piorou muito a sua memória depois de começar a tomar esses remédios, talvez seja interessante falar com o seu médico para ver um outro tipo de antidepressivo, que existem várias classes de antidepressivos que talvez interfira menos na sua memória. E alguns analgésicos narcóticos, como a oxicodona e remédios à base de morfina, podem piorar a memória. Essa memória pior pode estar relacionada ao uso desse remédio. Às vezes, durante o momento em que você utilizou a medicação para dor, você pode não se lembrar muito bem do que aconteceu. E se você usa ele de forma crônica, isso pode impactar na sua memória de uma forma mais consistente e mais ampla. Esses remédios normalmente são para ser utilizados por um curto período de tempo, de uma forma muito pontual e na dose certinha que o seu médico indicou. Ele sempre vai tentar achar a menor dose necessária para fazer o efeito para você. Esses remédios podem causar dependência química, dependência emocional, e é muito importante nunca tomar por conta própria. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre memória e mente, com muitas dicas para melhorar a sua memória, treinar o seu cérebro, exercícios que você pode fazer para deixar o cérebro mais esperto mesmo, melhorar a parte cognitiva, alimentos que podem ajudar a fortalecer a sua memória, piores alimentos que você deve evitar consumir para a saúde do seu cérebro. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você toma alguns desses remédios, se você sentiu alguma piora na sua memória, se você vai conversar sobre isso com o seu médico. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.